Salve, salve, terráqueos! Começando mais um Pode de Tudo no portal Tudo TV. Hoje nós estamos num lugar muito acolhedor, muito aconchegante, que é o Palacete dos Artistas, que fica no centro de São Paulo. Aqui tem grandes artistas, muitas histórias, um lugar assim que é muito cativante, é uma emoção muito grande, uma alegria assim, ah, que enche de orgulho. E eu tô ao lado dele, Walter Carvalho. E que alegria ter você aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado por vocês estarem aqui. O Walter é ator, Sim, sou ator profissional, sou há 44 anos nessa batalha, nessa luta. Graças a Deus, já com bastante trabalho, principalmente em teatro, né, alguma coisa em televisão, enfim, aí na área. Teatro, televisão, uma coisinha ali, já fiz dublagem, já fiz curta-metragem, então quer dizer, estamos aí na batalha, muito feliz, 44 anos, né, nessa vida, muita bagagem, então muita muita história. bagagem, e como você falou do Palacete, agora eu estou aqui muito feliz, rodeado de amigos, né, pessoas que eu já conheço nesses 44 anos, então é muito bom estar aqui falando com vocês. Igualmente. Você nasceu em qual estado do Brasil? Eu nasci há 66 anos atrás em Santo André, São Paulo. Para quem é fora de São Paulo, né, é dito como Grande São Paulo. Sim, é a região do ABC, né? É a região, forma a região metropolitana. Ele é São Bernardo do São Campo. Bernardo, Santo André, São Caetano, Mauá, Diadema, é naquela região. Eu nasci em Santo André e fui criado em São Bernardo, que são cidades vizinhas, né? Então eu nasci em Santo André, mas minha família morava em São Bernardo, então quer dizer, nasci e já tchum para São Bernardo. E a infância, como é que era a infância lá em São Bernardo? Cara, eu, graças a Deus, já tive uma infância muito feliz. Eu sou de uma família grande, tá? Nós somos em 9 irmãos, né? É, e nós somos uma família muito humilde, simples, né? Mas a gente tinha uma convivência muito amorosa, muito afetiva, sabe? Um carinho muito grande, principalmente do pai, da mãe. Meu pai era daquele tipo que batalhava para que não faltasse nada para os filhos, né? Então ele tinha uma vida muito corrida. Ele começou como engraxate, depois ele foi montou uma sapataria. Então assim, a gente teve uma vida simples, mas em compensação muito rica em questão de carinho, de afeto. E meu pai era aquele tipo de pai que chegava para os filhos toda noite, sabe? Olhava com, você sentia o carinho dele olhando, ele, Cuidado. cuidado. Então ele era daquele pai que quando ele via que um filho estava assim, de forma um pouco diferente, era aquele tipo de pai que pegava a mão da gente, seu minguinho, seu dedinho, por aqui, por aqui. Colocava apelidos, tinha apelido. Até a gente ficar à vontade, entendeu? Lembra do seu apelido? Sim. Bom, meu apelido não foi meu pai que colocou, né? O meu apelido, quem colocou foi o meu irmão mais velho. Ele me chamava de Pipe. Por que Pipe? Não me pergunta por quê, porque eu não sei. Ele tinha, né? Ele já faleceu, já é falecido. Mas ele tinha essa mania de colocar apelido nas pessoas. Então ele colocava apelido nos irmãos, nos sobrinhos. Então, Tem gente que tem esse dom, né? Tem essa facilidade. E diz o ditado mesmo, que as pessoas que a gente gosta, tem um afeto, um carinho, a gente coloca o apelido. então tem ainda pessoas, né? Mas assim, acho que hoje ainda tem pessoas que a gente chama pelos apelidos que ele colocou, entendeu? São apelidos carinhosos, tal, que ele olhava assim, não sei o que dava nele, ele E colocava. aí, Ia. cismava ali Ele e ia, batava, né? né? E a gente ia junto. E naquela ali, a criança conseguia brincar na rua, porque São Bernardo tem Não, muitas era fábricas. o que a gente mais fazia. Porque o bairro lá ele era mais residencial ou E sim, industrial? residencial, super residencial. E a gente, assim, fazia amizade muito fácil, né? Então a gente foi daquela época que a gente jogava bola na rua, entendeu? Brincava de amarelinha. Então tinha muita amizade. Aí depois eu passei para aquela fase de bailinho,
e final de semana na casa dos amigos. Você pegou a matinê? Sabe? Era todo, sabe, todo final de semana. No final de semana era na casa de um amigo, no final de semana era outro. Então eu fui muito dessa época de bailinho. Então minha primeira namoradinha foi num bailinho desse, entendeu? Os primeiros grandes amigos, que eu trago assim muita lembrança. Eu não consigo esquecer de um deles, entendeu? Eu trago todos eles assim com carinho enorme, entendeu? Foram pessoas que marcaram minha vida assim de uma forma incrível. Então eu lembro de todos eles de uma forma muito especial, sabe? Então todo final de semana tinha esse encontro. Aí era na casa de um, aí ó, semana que vem nós vamos para casa de fulano. Opa, tá bom, combinado. Aí ia, tal, se reunia, sabe? Aí ali a gente curtia, dançava, e dancei muito. Nossa, dancei muito. E as músicas, assim, o estilo das músicas que tocavam? Aquelas músicas antigas, românticas, tipo B.J. Thomas, Elton John, é, nossa, cara, daí Que era dançante, né? dançante, E- mas naquela época não tinha, né? Discoteca, discoteca, eu passei por essa fase da discoteca também, mas foi um tempo depois. Aí, mas nessa época de bailinho não tinha, né, esse ritmo discoteca, era ritmo coladinho mesmo, né? Rostinho com Ah, tinha esse momento. era rostinho com rostinho. Rocinho com rocinho. Que depois eu acho que algum compositor brasileiro criou, né, uma letra, né? Sim, sim, então. Wilson Simoninha, será que eu tô falando besteira? Acho que foi Simonal, foi o pai dele. Pai. Foi o pai. Rocinho com rocinho. Então, aí tinha. Aí foi nessa época, cara. Elton John, B.J. Thomas, Demis Rousseau, é, vários, cara. Isso vai vários. internacional. Todo O mundo. nacional tinha algum daquele, Frenéticas já era? Não, foi depois. Foi na época das discotecas. As frenéticas praticamente foram as que lançaram, né, o estilo discoteca aqui no Brasil, né? Porque elas fizeram a trilha sonora da novela, que era muito sucesso, né? A música delas foi trilha sonora de uma novela E estourou. e aí estourou. Então, quando você entrava na discoteca, que foi o primeiro, né, passo que eu tive depois em termos de diversão, né? De sair para se divertir com os amigos, que aí já eram outros amigos, já eram amigos, né, já mais da fase da adolescência. Isso Então, tudo no ABC, lá em isso São no Bernardo. ABC. Então, no ABC tinham várias discotecas famosas. Tinha a discoteca que era a Emerald Rio, que era do namorado da Elke Maravilha. Uau! Entendeu? Então, Emerald Rio era do namorado da Elke Maravilha. Então, você ia lá, você tinha aquele contato com ela, que era uma pessoa maravilhosa, tal, não sei o quê. Então, a primeira música que tocava para abrir a discoteca era o das Sonomáticas, né? Abre suas asas, jogue Solta suas suas feras. feras. Então, quer dizer, sabe? Aí O depois, pessoal caía na gandaia. começou, nessa fase da discoteca, apareceu os concursos, aí as discotecas começaram a criar os concursos. Então, você pegava uma parceira, aí tinha um concurso você com uma parceira, ou em duo, ou em grupo. E eu sempre ganhava. Eu ficava pensando ali, ó, primeiro, segundo, terceiro, E sempre como que dava. era Mas, esse concurso? então, eles davam um tema, aí em cima daquele tema você criava uma coreografia, tá? Então eles pegavam um jurado, criavam um corpo de jurados, né? Então você se apresentava e aí o jurado escolhia, dava nota, aí através das notas ficava o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então tinha, eu não sei se você chegou a assistir, que foi da minha época, que eu adoro, né? Eu tenho, e sempre que eu posso eu vejo, o filme do John Travolta, Os Embalos de Sábado à Noite, né? E depois fez Os Embalos de Sábado Continuam, porque Os Embalos de Sábado à Noite foi tanto, né? Que Assim, influenciou foi gerações, muito né? sucesso, sim. Então foi tanto sucesso que depois foi feito Os Embalos de Sábado à Noite, e continuam, né? Então eu tenho os dois, adoro os dois. Então uma das músicas que sempre estava nos concursos era uma das músicas do filme, né? Que era do Bee Gees. Uma Tal. referência. Então era a música do Bee Gees.
Era uma das minhas preferidas, pra estar dançando ali, quando, né? Então, Você era um ser dançante, né? sim, Era pulsante. sim, sim. Então, cara, eu E sempre gostei, eu sempre fui, então comecei nisso, né? Tudo isso que você falou, muita brincadeira na rua. Eu morava numa rua de terra, né? Então, eu morava numa rua de terra. Então, nessa rua foi quando eu fiz meus primeiros amigos. Depois passou para essa fase, a gente foi crescendo um pouquinho, aí os bailinhos de finais de semana, depois a fase da discoteca, aí depois eu já comecei, aí já me formei em teatro. eu ia te perguntar em que momento o É, teatro, o bichinho ali do teatro te chama, sim. se Então, rapta. foi assim, o teatro foi uma coisa muito complicada na minha vida. Mas foi amor, né? Assim, a primeira, né, vista, assim, quando eu olhei, assim, aquilo no palco, a primeira peça que eu assisti, eu fiquei parado, eu fiquei assim, virei uma estátua. Eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida. É um chamado, né? Sim, só que assim, foi complicado, por quê? Porque nessa época eu tinha 17 anos. Eu era funcionário público, então quer dizer, eu tinha toda uma carreira pela frente como funcionário público, E não tinha nenhum né? artista na família. Não, eu tinha várias pessoas contra, né? Então, mas artista não. Então, cara, eu era funcionário público, então eu trabalhava na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. E como funcionário público na Câmara de São Bernardo, eu tinha uma carreira pro fim da vida, uma carreira, né? Vários Sim, benefícios, sim, né? É uma sim. carreira estável, segura, Então, que quer eles dizer, falam. então as pessoas, né, jamais pensaria 1000 vezes antes de deixar essa, né, de fazer essa loucura, né? Como diz o popular, né? Ah, vai deixar o certo pelo Sim, duvidoso. sim. Mas aí, cara, não teve como. Aí o que aconteceu? Eu trabalhando na Câmara, apareceu um curso de teatro em São Bernardo, que era durante a noite. Isso quanto tempo depois? Isso eu tinha 16 anos. Foi quando eu comecei a trabalhar na Câmara, com 16 anos. Que eu comecei a trabalhar como mensageiro, eles chamavam de mensageiro, né? Que você fazia entrega de correspondência e tal. Aí depois eu passei para assistente administrativo, depois eu fui uma espécie de secretário. Aí Então até então você não tinha ido ao teatro. eu fui fazer o curso de teatro. Mas a Porque primeira peça. eu fiquei sabendo do curso de teatro através de uma amiga de São Bernardo que se fez a inscrição para esse curso. Ela pegou e falou, Walter, eu vou fazer um curso de teatro, porque eu sem fazer nada à noite e tal, não sei o que. Você não quer arriscar? Eu até falei assim, era Mara o nome dela. Eu falei, Mara, eu falei, olha, falei, vamos tentar, vou te fazer companhia. Cara, eu fui. Eu fiquei encantado com o diretor, com a inteligência dele, sabe? O primeiro encontro já me cativou. O nome dele era Sérgio Rossetti. Ele era formado pela EAD, da mesma turma do Antônio Fagundes, do Petrin, de toda essa Nossa, que turma aí, bagagem. né? Então, o Sérgio, na primeira reunião que ele teve com a gente, eu falei assim, gente, eu falei assim, eu quero pelo menos aprender isso, né? Quero saber o que que é isso, né? Entender, né? Aí, cara, eu fui me envolvendo cada vez mais, sabe, nisso. Aí o Sérgio, depois de 6 meses, ele falou, gente, eu vou montar a primeira peça para a formação dessa turma. E aí ele falou, eu vou aproveitar todo mundo, vou aproveitar todos vocês. Aí ele escolheu o texto Adeus, Fadas e Bruxas, que é de um outro gênio, que na minha opinião é um dos maiores autores e atores. Tudo que você possa imaginar de teatro, esse homem é um dos grandes, um dos mágicos, que é o Ronaldo Sembroni, Maravilhoso. entendeu? Então ele apresentou para nós esse texto, Adeus, Fadas e Bruxas, do Ronaldo Sembroni. E o elenco é grande? 15 pessoas. Aí ele colocou 16, porque Nossa. nós éramos em 16 na turma dele. Cara, quando eu subi no palco, que foi no Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo, para apresentar o Adeus, Fadas e Bruxas, eu Ainda consegue lembrar aquele friozinho? consigo lembrar de tudo que eu senti. Sabe, da luz batendo no olho,
do que ele falou que a gente tinha que fazer antes dele entrar em cena, da oração que nós fizemos, sabe? Antes dele entrar em cena, enfim, tudo. E aí o personagem que eu fazia era o Tilim, que era um duende, era um personagem mágico, entendeu? Que se envolvia na trama da peça ali o tempo todo. E a hora que eu terminei, que terminou a peça, que nós fomos aplaudidos em pé, o Teatro Açuda Becker estava lotado, né? Porque 16 pessoas, né? Então estava a família de todo mundo ali, né? Então, hoje eu saí de lá assim, né? Aí conversando com a Mara, conversando com as outras pessoas que eu fiz amizade, que até hoje ainda são meus amigos, ainda tenho contato com alguns. Tenho hoje pessoas que ainda fazem teatro aqui em São Paulo. Tá, um deles é o Ronaldo de Castro, que é um ator que faz muitas peças aqui em São Paulo, o pessoal deve conhecer bastante também. Então, quer dizer, a hora que eu saí dali, cara, eu saí com essa certeza. Eu falei, eu não quero parar. Falei, pelo menos por hobby, eu quero fazer. Sabe, quero continuar fazendo. Me encontrei, né? Falei, me encontrei. Só que aí tem aquelas coisas que vão aparecendo na tua vida que você não tem, né, escolha. Essa, por exemplo, eu não tive escolha. Então, assim que eu terminei o curso de teatro, eu já estava com 17 anos. Aí apareceu a época de eu me alistar no exército. Ah, que todo Entendeu? jovem passa por essa E fase. nessa época não era como hoje, você tem a opção de servir, né, ou não. Naquela época você era obrigado a fazer. Se você fosse convocado, você tinha que servir o E exército. não adiantava tentar Não justificar, adiantava. buscar justificativa? Não. Você passava por um processo de seleção, que era um processo longo, tá? Que era desde exame médico, entrevista, tudo que você pode imaginar. Aí, se você fosse selecionado para servir o exército, você tinha que servir. Não tinha essa opção de falar, Tinha, olha, eu não tenho, eu não quero, não me interessa. não tinha. Aí, no dia que você ficava sabendo que ia servir, para mim foi uma coisa muito marcante, de forma hoje positiva, eu vejo hoje de forma positiva, só que no dia, para mim, marcou, não de forma negativa, marcou de uma responsabilidade que eu achei que eu não estava preparado para aquilo. Não tinha maturidade, Sim, vivência. eu tinha 17 anos. A minha família, nós éramos em vários homens. Então, nenhum deles tinha servido o exército. Então, eu era o primeiro da família que ia passar por isso. É até um susto, né? Isso, entendeu? Então, o que aconteceu? Então, foi marcado o dia para a gente ir até o exército, né, em São Bernardo, Quartel, né? o quartel, para saber se ia servir ou não. Então, era assim, era um pátio em cima, aí tinha um campo de futebol embaixo, né? Pátio e o campo de futebol. Então, nós entrávamos, todos nós íamos para o campo, aí daqui a pouco chegou, né? O sargento, os cabos, todo o pessoal do exército, com uma lista enorme, e falou, olha, os nomes que eu falar, pode subir e aguardar aqui em cima. Uhum. E o meu não foi falado. Ufa. Aí eu não sabia, até então eu não sabia, né? Se isso era para ficar ou para não ficar, né? Aí o sargento virou e falou assim, ó, vocês que eu chamei, que estão aqui atrás de mim, vocês estão dispensados, vocês só vão ter que no dia tal, lá na prefeitura, fazer o juramento à bandeira e pegar a reservista de vocês. E quanto a vocês que ficaram, que estão aí, vocês vão aguardar que vocês estão convocados para servir a pátria. Ai. Você foi em outro mundo e voltou, né? Eu fiquei meio assim, em estado de choque, entendeu? Porque, para mim, no meu conceito, como eu te falei, eu vi aquilo como uma responsabilidade muito grande, entendeu? Eu não me via com uma arma na mão. Ah, ainda tem esse detalhe, Sabe, né? eu não me via com uma arma na mão. Porque você estava na arte, sabe? fazendo teatro. Então, eu fiquei assim, eu falei, Porque e agora? você estava no palco, que eu fazendo faço? teatro, né? Fazendo peça, uma E coisa tão agora, o que eu sensível. faço, né? Aí o sargento saiu, aí o cabo pegou, um dos cabos pegou e falou, olha,
vocês vão ter que retornar no dia tal para fazer um outro exame de sangue e já pegar o fardamento para poder começar o trabalho aqui com a gente. Aí, cara, o que me deu força foi uma coisa que eu não esqueço até hoje. É uma coisa assim, um personagem que eu, como ator, se eu pudesse fazer, eu queria muito fazer, para homenagear meu pai. Como nenhum filho dele tinha servido do exército, e aquele dia ele sabia que eu ia saber a resposta, o que aconteceu? Quando eu saí de lá, eu saí tão assim que eu não fui para casa. Eu fui para casa dos meus amigos, a gente foi conversar, tal, não sei o quê. E eu acabei chegando em casa um pouco mais tarde que o costume. E o que aconteceu? O meu pai, ele tinha uma deficiência que, para ele, eu acho que ele nunca viu como deficiência. Ele criava aquilo como força para ele. E nem nós conseguíamos ver isso como deficiência. De tamanha atividade, de tamanha, sabe, atividade dele, sabe, de tão, sabe, ativo que ele era, sabe, carinhoso, enfim, tudo, né? Ele tinha uma perna um pouco mais curta, então ele usava duas muletas, né? Mas a gente conseguiu ver isso com uma naturalidade tão grande, porque ele passava essa força pra gente, sabe? Então, o que aconteceu nesse dia? Eu saí de lá do quartel, fui para casa de uns amigos e cheguei mais tarde em casa. Meu pai estava sentado no sofá, no canto do sofá, me esperando. Eu vejo assim a figura dele, sabe? Ele usava chapéu. Ele usava um chapéu. E, assim, quando eu olhei, até pelo fato dele não ter tirado o chapéu, eu falei assim, bom, ele estava me esperando, porque, né, senão essa hora ele estava pelo menos preparado para ir deitar, uma coisa assim, né? E aí ele pegou, me cumprimentou, tal, falou, você quer comer alguma coisa? Vai comer alguma coisa, tal. Depois queria que você sentasse aqui pra gente conversar. Olha que Olha como eu zeloso. fico, cara. Muito zeloso, né? É. Aí eu peguei, sempre muito. Aí eu peguei e falei, não, pai, não quero comer não. Eu acabei de vir da casa de um amigo, já comi e tal. Ele falou assim, então a gente pode conversar? Eu falei, pode. Ele pegou e falou assim, você tá bem? Eu falei, tô bem. Ele pegou na minha mão e falou assim, não, você não tá bem. E por que que você não tá bem? Peguei e falei, pá, o senhor deve imaginar o porquê. Eu falei assim, eu fui convocado para servir o exército e eu preciso me acostumar com a ideia ainda. Eu ainda não caiu essa ficha para mim, entendeu? Eu estou ainda pensando no que vai ser, sabe? O que eu vou encontrar, né? Como vai ser depois disso, né? Ele ficou me ouvindo todas as minhas preocupações, as minhas lamentações, Os medos, né? sabe? Os medos, né? As Insegurança. coisas. Aí ele pegou, olhou para mim e falou assim, não tem jeito, você tem que fazer. Falei, sim, pai, já tá tudo certo, eu vou ter que voltar lá de tal, não sei o quê, não sei o quê. Ele voltou a mão para mim e falou assim, eu confio em você. E eu sei, ele falou, ninguém pode saber. Ele falou assim, mas eu sei a força que você tem. Então você vai e você dá o seu melhor. Ele falou, primeiro por você, segundo por mim. Uhum. Cara, quando ele falou isso, me desmoronou, né? Aí eu me senti, falei assim, eu vou fazer o melhor que eu puder. Cara, olha, eu saí no final, depois de todo o trabalho lá no Exército, eu saí de lá como segundo atirador. Só para você ter uma ideia. Olha. Mas Entendeu? e o primeiro contato com a arma, que era talvez uma coisa que te pegava, te preocupava? Então, cara,
Primeira coisa, assim, que você perguntou do sangue e tal, não sei o que, como foi, né? Eu já senti que o processo ia ser assim, meio sem escolha, né? Pelo seguinte, o dia que eu fui me apresentar, tinha um pessoal de um hospital, ou de um laboratório e tal, que eu não me recordo agora, né? Um pessoal lá esperando o pessoal que ia servir, né? Aí o cabo começou a fazer uma lista de chamada. Aí ele pesou, né? Tirou o peso de cada um, a altura de cada um, para colocar na ficha, preencheu uma ficha. Aí ele pegou e falou assim: olha, você tem 56 quilos, então você vai fazer uma doação de sangue. Ele falou: se você tivesse 55 quilos, você ia tirar só uma amostra para a gente ficar com a sua amostra registrada no seu prontuário. Mas como você tem 56 quilos, você vai doar uma bolsa de sangue. Por 1 quilo. E você não tinha problema com sangue, de tirar Nunca, sangue. nunca, nunca. Porque se eu tivesse, eu já estava perdido, né? Porque eu faço uma série de tratamentos só. Então eu estou sempre tirando sangue, fazendo exames, todas essas coisas. Então Tranquilo. nunca tive esse tipo de problema, nunca tive. Mas estou falando, por 1 quilo, né? Eu já falei assim, pô, já, né? Comecei com o pé direito, né? Mas aí depois teve todo um processo. A questão da gente pegar na arma não foi assim logo no início. Primeiro, nós aprendemos a desmontar o armamento, porque nós pegamos ele montado. Uhum. Então nós tivemos a instrução de como desmontar e depois montar novamente. Porque você chegou a pensar, né? Nossa, vai chegar um momento que eu vou ter que Sim, pegar em arma, sim. atirar. Mas aí depois, como foi a sequência do armamento, você aprende a desmontar, depois montar, né? Aí depois você vai aprender a usar. Aí lá em São Bernardo tinha um campo, né, que ficava um pouco afastado do quartel, que era o campo de tiro onde tinha os alvos, né? Então nós fomos, a primeira vez que eu fui para esse campo de tiro, nós recebemos a primeira instrução, né? A teórica a gente já tinha tido no quartel, agora lá a gente vai partir para a prática. Então a gente tinha 3 opções e mais uma quarta. No total, 4 opções. Então a primeira era você pegar o fuzil, era um fuzil. Pesado. Era um fuzil. Não, não era tão pesado. Eu não me lembro exatamente o peso, mas não era pesado, não. Então, você primeiro, você atirava. Você tinha a instrução de atirar em pé, depois ajoelhado e depois agachado, praticamente deitado mesmo. E depois, a quarta opção era aquela que você se sentia mais confortável, né? Então eu sempre me sentia melhor, mas na posição agachada. Só que o fuzil, como você falou, ele não era pesado. Só que você tinha que ter um cuidado enorme com ele. Porque você tinha que manter ele sempre muito bem preso no ombro. Porque senão ele, conforme saía a munição, ele podia fazer esse movimento, voltar e bater no seu ombro. Eu vi acontecer várias vezes isso. Entendeu? Então, quer dizer, você podia deslocar o ombro. Então, essa noção, essa instrução a gente já tinha recebido. Então, para mim, não teve problema, entendeu? Mas eu vi isso acontecer. Não é possível usar o fuzil aqui por baixo, pelo baixo do braço? Não, não. Você tem que estar com ele sempre na frente. É sempre na frente do ombro. É sempre na frente do ombro. E será que tem uma explicação, uma lógica? Porque é o meio mais fácil de você enxergar o seu alvo, né? É a forma mais do que embaixo do braço. Aí embaixo do braço você não tem nem como praticamente ir com ele aqui na tua frente, você tá vendo o seu Ele alvo. fica muito restrito, né? Fica restrito, fica restrito e muito preso, né? Não tem como. Você tinha que realmente, né, ter o seu alvo, né, ou em pé, ou agachado, ou ajoelhado, E ter né? essa... E ter essa coisa de você saber que ele tinha que estar sempre preso, grudado ali no seu ombro, para não poder ter né, o retorno, né? Mas, cara, eu sei que essa aula nós fizemos foram várias, né? Então, eu sei que eu saí de lá super bem, sabe, assim,
me acostumei, sabe? Porque, assim, a minha consciência era que, assim, se eu tivesse que usar algum dia, seria sempre para o bem e nunca para mal, entendeu? Então, por quê? Porque depois que você termina o exército, naquela época, eu não sei se hoje ainda é assim, mas naquela época, quando você termina o exército, você tem que ficar 5 anos à disposição dele. E lá você ficou por quanto tempo? 5 anos. Lá foi 1 ano. Aí depois eu fiquei 5 anos. Aí você tem, todo ano você tem que ir lá carimbar a sua reservista, né? Se você mudou de endereço, qualquer alteração que tenha tido, você tem que atualizar, porque no caso deles precisarem de você, eles saberem onde te encontrar. A qualquer momento pode ser Entendeu? chamado. Mas assim, agora falando das coisas boas de lá. Cara, a primeira coisa boa, que assim, né, pelo que eu te contei, que eu tenho, que eu guardo comigo até hoje, foi a alegria do meu pai ter dado essa alegria para ele. Entendeu? Que eu sei que ele ficou muito feliz, Te passou uma segurança? sabe? Então, segunda coisa, a amizade. A amizade que você cria ali, cara, é uma coisa, eu acho que é fundamental. Eu acho que é uma coisa que você leva para o resto da tua vida. Por isso que hoje, meus amigos, os amigos que eu tenho hoje, não são amigos de agora, são poucos, mas são amigos leais. Sabe, que eu posso te falar o nome de cada um deles agora, que eu sei que são amigos, Que sabe, sabe que que eu pode contar. tenho, que eu não vejo, sabe, assim, no meu dia a dia, tá? Mas eu sei aonde estão, sabe? Estou sempre recebendo mensagens, estou sempre falando. Então eu soube fazer isso, eu soube Manter. cativar a amizade, sabe? Eu soube, por exemplo, diferenciar o que é um amigo de um colega, ser honesto com ele, exigir que ele seja honesto comigo, porque isso você tinha que ter lá. Se você tinha que ser honesto com seu amigo, você tinha que estar do lado do seu amigo o tempo todo porque ele precisasse. Era Entendeu? um conjunto, né? Era um conjunto. Coletivo. Era um conjunto, entendeu? Então você tinha que estar com ele porque ele precisasse. Então você cria esse laço. Então esse laço de amizade, de ser leal aos meus amigos, sabe? E manter eles por muito tempo, sabe? Que nem eu tenho amigos de 40, 30 anos, 20 anos, sabe? O mais recente, que é um que mora aqui no Palacete, que eu sei que hoje é um grande amigo que eu consigo ter, faz uns 5 anos, mas eu sei que é um amigo que eu já consegui criar um laço de amizade grande, que a gente está ali porque precisar, sabe? Então teve essa coisa da amizade. Que é uma coisa que marcou Sim. e te aprendeu, tirou um E aprendizado. outra coisa, que é uma coisa que eu prezo muito também, sabe? A coisa da família. Para mim, a família vem em primeiro lugar. Sabe? A minha família, para mim, vem em primeiro lugar. Não importa Já nem é uma questão de ser egoísta, não é isso, não, né? não importa se eu estou em primeiro lugar para eles. Eu nunca me questionei, nunca vou me questionar isso. Mas eles estão em primeiro lugar para mim. Se qualquer um deles precisar de mim, para o que for, eu vou estar pronto. Independente do dia, do horário. Independente do dia, da hora, para poder fazer o que for. Sabe? Então, essa coisa da família foi uma coisa que eu também aprendi lá. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu estou aqui para dar um recadinho para vocês. Você que está inscrito no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho que fica do lado direito da sua tela. Assim, você receberá todas as notificações do que está acontecendo no portal Tudo TV. E você que ainda não está inscrito, não perca tempo. Corre, se inscreve, ativa o sininho e receba a diversão. Aqui no nosso canal é diversão garantida. A nossa convidada, na sua adolescência, perdeu uma parte da audição e hoje ela se tornou uma especialista em Libras. E ela é? Mayara Puente! Eu vou contar pra vocês como a perda da minha audição influenciou ou não na minha escolha profissional. Venha ver como que é esse universo da Libras. Esperamos vocês!
Você vai se divertir com Lamparina e seus comediantes no programa O Baú Porta Tudo. Tudo isso você encontra no portal Tudo TV, o canal da família. Outra coisa que eu aprendi muito lá. Se bem que eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, organizada, sempre fui. Mas a disciplina lá também trouxe muito mais coisa para mim. Tanto, cara, que eu me considero um Caxias. Tá, eu sou Caxias com questão de horário, sabe? Ó, se você marcar comigo 2 horas, é 2 horas. Se você tá, olha, vamos tal coisa. Cara, eu sou super disciplinado na minha vida, entendeu? Eu consegui isso. Uma bagagem que você trouxe de lá, aprendeu lá, no Então, exército. Né? o exemplo, a hierarquia, sabe? Então lá, você tem uma hierarquia para seguir, né? Então eu tinha os cabos, desde o cabo ao sargento, o tenente, o coronel, que de vez em quando ia. Então o que acontecia? Você consegue manter essa hierarquia, respeitar essa hierarquia. Ter essa sabe? compreensão e Ter colocar essa em prática. Né? compreensão. Então, por exemplo, eu jamais me vejo respondendo para alguém ou, sabe, saindo do meu eixo um pouco mais. Não vou dizer para você que isso nunca aconteceu. Já aconteceu sim, porque você é um ser humano. Então tem hora que você fala, opa, peraí. E também sabendo se colocar, né? Peraí. Expressar. Mas tudo isso eu sabendo que eu estou dentro da minha razão. Exato. Entendeu? Jamais chegaria para uma pessoa. Mas então, cara. E aí você sai de lá, o quê? Aos 18 ou 19 anos? Eu saí de lá quando eu ia completar 18 anos. Aí quando eu saí de lá, eu voltei. E o teatro. Aí quando eu voltei, agora que vai pegar. O curso de Porque teatro. quando eu saí de lá. A prefeitura. Porque quando eu saí, eu ainda era contratado da Câmara. Funcionário público. Né? Então eu ainda era contratado da Câmara. Por quê? Porque não só eu. Naquela época, todo mundo, se você estava empregado, se você ia servir o exército, a firma que você estava não podia te dispensar. Entendeu? Eles tinham que manter o teu emprego. Então eu voltei para a Câmara. Né? Então o que aconteceu? O bichinho do teatro continuou mordendo, cara. O bichinho do teatro continuou mordendo. Aí o que aconteceu? No Teatro Cacilda Becker, teve a apresentação de uma peça que foi uma adaptação do Alice no País das Maravilhas. Era só Alice. Quem fazia Alice era a Cássia Kiss. Uau. Que na época era aluna da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Que é uma referência, né? E eram vários atores em cena, fazendo esse espetáculo, Alice. E a Cássia fazia a personagem central, que era Alice. Aí o Sérgio levou todos para assistir o espetáculo. Cara, quando eu vi esse espetáculo, eu saí de novo de lá. Eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida, entendeu? Aí eu comentei com o Sérgio. Falei, Sérgio, essa moça, essa atriz, ela vai ser uma grande estrela. Ela é uma excelente atriz. Eu falei, olha, escreve o que eu estou te falando, ela vai ser uma grande estrela. Cara, e não foi só com ela que eu acertei, não, viu? É porque, olha, eu fui ver o primeiro espetáculo que a Lilian Gonçalves fez, que a Cabral fez, tá? Eu falei a mesma coisa para uma amiga que estava comigo, falei, olha que atriz, cara, sabe? Cara, enfim, com várias eu, sabe, acertei. Por quê? Porque eu acho que era aquela coisa do amor, de você, sabe? Você já tinha essa sensibilidade, essa percepção, né? E aí o que A aconteceu? verdade. Chegou um dia, cara, que me deu Eu tinha uma prima que mora ainda no Rio de Janeiro. Ela era atriz da Globo, ela era contratada da Globo para fazer a linha de show da Globo. Aí depois ela fez novelas também. Mas nessa época ela era contratada da Globo para fazer a linha de shows. Ela trabalhava por trás das câmeras. Não,
ela era atriz na linha de show. Ela fazia os programas Vivo Gordo, do Jô Soares, ela fazia os programas de show da Globo. Sim. Programas da linha de show. Ela era atriz da linha de show. Aí E a eu- dramaturgia já era um outro Aí depois, departamento. novela era uma coisa, show, linha de show era outra coisa. E tinha várias coisas, né, de show nessa época na Globo. Tinha Vivo Gordo, tinha Balança Mais Não Cai, tinha, nossa, muita coisa. E ela fazia essa parte Já tinha o TV Pirata também? mas a TV Pirata veio bem depois. Depois. Aí hoje ela é produtora. Ela tem uma produtora lá no Rio. Aí o que aconteceu? Eu entrei em contato com a minha prima, tal, não sei o quê. Ela falou, Walter, quando você quiser vir pra cá, vem. Ela falou, vem conhecer, vem, tal, não sei o quê. Cara, isso foi, sabe, me dando um... Vou Mas ou eu não vou? fui de imediato, não. Aí o que aconteceu? Aí, cara, um dia na Câmara, eu passei assim, porque lá você trabalha com um monte de pessoas estranhas, né? Porque você trabalha com um monte de pessoas, né? Que vai visitar a Câmara, vai lá porque precisa de alguma coisa, vai lá, tem os vereadores, tem um monte de coisa. Então, eu sei que num dia eu passei por uma coisa assim que eu não me senti confortável. Aí eu falei, não, falei, sabe, vou passar por isso minha vida toda. Falei, porque se aconteceu uma primeira vez, aconteceu outras, né? Aí eu fui para casa, cheguei, infelizmente meu pai já tinha falecido, porque foi logo depois que eu saí do exército que meu pai faleceu. Aí eu falei com a minha irmã. Aí eu peguei e falei, olha, eu vou sair da Câmara e vou me dedicar ao teatro. Imagina, você tá louco? Vai fazer essa loucura na sua vida? Não, eu falei, essa loucura na minha vida e tal. Vem um estranhamento, né? Foi. A família assusta. Porque... Aí, mas eu não questionou mais nada. Foi uma coisa Aí, de porque também sabia que não ia adiantar. Porque eu, quando queria decidido, né? queria alguma coisa, mas eu sempre fui muito pé no chão, não sabe, nas coisas que eu buscava e tal. Você quis comentar, mas já estava aí meio que Já tava decidido. decidido. Aí no outro dia eu cheguei na Câmara, conversei com o diretor-geral da Câmara. Ele até assustou, né? Falou assim, mas Walter, falou assim, como assim? Ele falou assim, você é muito bom aqui pra gente, é uma pessoa que a gente pode contar, então não sei o quê. Mas ele falou assim, eu tô... Surpreso, né? Ele falou, no que eu posso... Se é isso que você quer, no que eu posso te ajudar? Eu peguei e falei pra ele, falou, olha, eu não queria pedir minha conta. Falei, eu queria que o senhor me ajudasse de uma forma de eu sair daqui com dinheiro, porque eu vou, né, que dar seguimento na minha vida, né? Ele falou, tudo bem, se é isso que você quer. Conciliar não dava para tentar Não conciliar? dá, não dá. Trabalhar de dia, fazer o teatro à noite. Não dava, porque o teatro é assim. Hoje em dia eu vejo mais isso, entendeu? Não tem como você ser meio ator. Ou você é ator ou você não é. E isso eu vi desde o início. Entendeu? Por quê? Porque você é chamado pré-teste, você é chamado, às vezes, para fazer sabe, várias coisas que você não está esperando, sabe, para fazer uma substituição. E aí não está disponível no Não está horário. disponível no horário. Aí você tem que estar falhando com a empresa, você tem... Então, eu, por exemplo, eu nunca vi dessa forma, entendeu? Acho que assim, se você é ator, vai ser ator, entendeu? Aí esse diretor da Câmara me ajudou, tá? Ele conseguiu me mandar embora. Aí eu saí de lá com meus direitos, tá? Essas coisas todas. E se lança no teatro. Fui pro teatro. Aí o que aconteceu? O Sérgio me apresentou o Ronaldo Sembroni. Que você já O tinha feito Sérgio o me texto dele lá apresentou o Ronaldo atrás. Sembroni. Aí foi uma coisa assim, muito assim, para mim, inesperada, porque eu realmente não esperava. Aí um dia o Ronaldo chegou para mim, conversando comigo, o Ronaldo pegou e falou assim, Valtinho, eu faço um espetáculo chamado Palhaço Imaginador, que eu faço muito em escola, eu viajo com esse espetáculo.
eu faço com meus 2 sobrinhos. Sou eu e meus 2 sobrinhos. Ele falou, e para mim tá difícil fazer, porque tem que viajar e tal. Ele falou assim, você não quer fazer no meu lugar? Eu levei um susto, falei, como assim? Falei, eu fazer no seu lugar? Ele falou assim, eu acho que você ia fazer bem. Falei, Ronaldo, falei assim, eu tô precisando trabalhar, eu quero trabalhar. Eu falei assim, mas parece imaginador. Eu falei assim, olha a tua bagagem para minha bagagem. Ele falou assim, não se preocupa com isso. Eu falei assim, eu vou te dirigir. Meus sobrinhos estão acostumados a fazer o espetáculo. Ele falou assim, pelo que eu vi de você, eu acho que você consegue fazer muito bem. Você já conhecia o texto? Já porque eu tinha visto com o Ronaldo. Eu já tinha assistido com o Ronaldo. Aí o que aconteceu? Na outra semana eu já estava estreando Nossa, tudo com muito Parece rápido. Imaginador. Cara, e aí depois eu sei que depois disso foram vários trabalhos, o Ronaldo, muita coisa. Comecei com Parece Imaginador, depois foi Boi da Cara Preta, Um Espírito Baixou em Mim, que acho que foi um dos meus maiores sucessos, que eu fui da primeira montagem, né? Então eu fiz Um Espírito Baixou em Mim, fiz, nossa, muita, Romeu e Romeu. Nossa, cara, nem eu não consigo nem Que é lembrar de bem-vindo, né? tanto trabalho que eu fiz no Ronaldo, cara. O Maite Alves, você chegou a trabalhar? Sim, ela me dirigiu no Romeu e Romeu e no Boi da Cara Preta. Foi ela que me dirigiu. E o elenco era sempre muitos atores esse ano, né? Romeu e Romeu não. Romeu e Romeu são 2 atores. São 2 atores. Tem uma diferenciação, assim, trabalhar com um elenco grande e um elenco reduzido? Muito, muito. A responsabilidade é muito maior, né? Porque assim, eu acho que o ator, mesmo que você está fazendo um monólogo, mesmo que você está sozinho em cena, você não está sozinho. Você está dependendo do iluminador, né? Se tem uma camareira, você está dependendo da camareira, né? Você está dependendo de todo o pessoal que faz parte da coxia, né? Da parte de trás do teatro e do iluminador, da pessoa que está na bilheteria. Você tem uma outra equipe, mesmo que você está sozinho no palco, fazendo um monólogo, que eu já fiz. Um monólogo de muito sucesso chamado Velho Ator, que foi de muito sucesso, foi muito elogiado, que eu fazia aqui no Piccolo Teatro, que foi direção do Sebastião Apolônio. É desafiador, né? Você tá sozinho em cena. Muito, muito. Então, quer dizer, se você perdeu o fio da meada ali, você está sozinho, entendeu? Você tem que ter aquela coisa da rapidez de tomar, entendeu? Nem que seja lá embaixo e subir de volta e continuar, né? Porque o público tá ali, ele quer ver o teu trabalho, entendeu? Aceso ali. Seja no monólogo, seja num, sabe, como você perguntou, você e mais um ator, como é o caso do Romeu e Romeu. Eu já fiz outros trabalhos desse tipo, como um dos últimos que eu fiz, chamado Surpresas da Vida, que era eu e um outro menino, que foi um trabalho que para mim foi marcante também, um trabalho que, assim, era eu e um outro ator, mas a maioria do texto era comigo, né? O outro personagem era o entregador de pizza, então ele praticamente entrava e saía de cena. Eu tinha 12 trocas de roupa, só para você ter uma ideia. Equivalente a uma VAP. Então eu tinha 12 trocas de roupa durante essa peça. Então, Surpresas da Vida também eram 2 atores. O Boi da Cara Preta, do Ronaldo, nós éramos em 4. Vai depois do Espírito Baixou em Mim, que foi um grande sucesso. Era comédia. Uma comédia rasgada. Grande comédia. Texto muito engraçado. Nós ficamos 4 anos em cartaz, mais de 4 anos em cartaz. O elenco era grande? 5 pessoas no elenco e um técnico. Nós éramos em 6 pessoas. Viajamos praticamente o Brasil todo, todas as capitais. Aí depois nós ficamos 2 anos em cartaz em São Paulo. Fizemos o Teatro Cultura Artística antes do incêndio e depois nós fomos para o Teatro Ruth Escobar. Então, quer dizer, só em São Paulo nós ficamos praticamente 2 anos com essa peça, fora 2 anos viajando. E era o boca a boca, o público? Boca a boca, o público. E nessa época, essa peça também, ela fez muito sucesso
Porque além do boca a boca, que funcionava muito, por exemplo, o pessoal ria demais e comentava, então todo mundo saía do teatro rindo, comentando, Queria falando, voltar. entendeu? Então a casa era sempre lotada. Nós não tivemos uma casa que não fosse lotada. Por quê? Também a gente tinha uma coisa nessa peça que ajudava muito. Você lembra da novela A Próxima Vítima, que foi um grande sucesso da Globo? Ali no final dos Então, anos 90. Isso, foi A Próxima Vítima. Era um grande sucesso da Globo. O ator que fazia o personagem principal da peça era o Vitor Branco, que fazia a novela Próxima Vítima. E ele era um dos atores que mais chamava atenção na novela, por ser uma pessoa muito bonita, ser um excelente ator, sabe? E eu era muito amigo do Vitor, entendeu? Então, quando o Vitor teve a ideia da peça partiu do Vitor. O Vitor teve a ideia da peça e pediu para o Ronaldo escrever. Aí o Ronaldo escreveu, quando a peça ficou Escreveu pronta... sob encomenda. Sim. Aí quando o Ronaldo terminou de escrever a peça, quem fez a peça, quem estreou a peça foi o Wilton Heve. Aí o Wilton Heve estreou, eu não sei porque o Wilton saiu. Aí o Vitor me chamou para substituir o Wilton. Entendeu? Aí eu fiquei até o final da temporada. Fiquei praticamente 4 anos e pouco com a peça. Então, ó, só capitais em Brasília nós fomos 2 vezes, Curitiba 2 vezes. Nossa, praticamente, sabe, onde você puder imaginar, Minas nós fizemos praticamente cidades assim que acho que eu nem lembro mais, sabe? Porque a gente ficava 15 dias fora. Então, voltando ao Vitor, então o que acontecia? O Vitor estava fazendo muito sucesso na novela. Então, o pessoal na cidade, o pessoal divulgava. Né, Vitor Branco, tal, não sei o que, no elenco. Então o Vitor chegava, ele ia para as rádios, ele ia para os jornais locais, para os telejornais locais, dava entrevista. Então à noite o teatro lotava. Aí o pessoal ia, gostava, cara. Sabe? E aí o boca a boca funcionava. E além do que, a peça tinha um elenco maravilhoso, sabe? Todos atores comediantes, sabe? Então, a gente se dava muito bem, era uma troca. Tinha sintonia em sério, né? E rir é um santo remédio, né? Fora contar, né, que você convivia muito, você saía, você ficava 15 dias fora. O único que ele conseguia fazer isso era o Vitor. O Vitor, às vezes, ele fazia num dia, fazia a peça à noite. No outro dia de manhã, ele pegava um avião na cidade mais próxima, ia para o Rio gravar a novela, depois voltava para outra cidade para poder fazer a peça. E os ensaios, a edição dos ensaios nos seus trabalhos, sempre foi muito puxado, exaustivo? Sim, todos. Mas assim, eu nunca achei cansativa essa fase de ensaio. Eu sempre achei uma coisa prazerosa e necessária, que é onde você aprende, para você poder dar o seu melhor. Porque às vezes você dizer no texto, porque às vezes você lê o texto, você tem uma ideia completamente errada. E aí depois, com a visão do diretor, você vê isso. Vai ter uma clareza. E aí depois, conforme o diretor vai moldando, vai deixando o personagem onde ele quer, e você também vai trazendo mais o personagem, né, para você consegue relaxar. Né? E isso tudo você só consegue através dos ensaios. Apesar de já ter sido jogado em várias fogueiras, né? Então, tipo assim, amigo ligar, Valtinho, tal, não sei o quê, ai, eu não estou podendo fazer mais tal peça, porque apareceu um outro trabalho, eu estou fazendo dublagem, e dublagem é assim, né? Dublagem se chama no dia para você fazer no outro, e é uma coisa que você não pode faltar, entendeu? Porque você assume o personagem, né? Por exemplo, se você faz uma série, você pega um personagem, então, por exemplo, amanhã vai gravar o personagem, então, a pessoa te liga no outro dia, você não pode faltar, como que você vai faltar? Então, amigo, Valtinho, amanhã tem dublagem, se dá pra você fazer, como? Tá bom, vou lá, vamos lá. Porque tem amigo que você não pode falar, não. E aí pra decorar esse texto? Aí você decora. E se você não decora, você vai no canal, entendeu? Aí que entra o amigo, entendeu? Porque no palco você tem que se ajudar muito, entendeu? Então, por exemplo, se eu tô contracenando com você, mesmo que seja eu e você, se você percebe que eu não estou lembrando o texto, alguma coisa, você vai dar um jeito, você vai dar uma forma, alguma coisa de me trazer de volta, de fazer
Aquilo fluía, dá continuidade. Mas já aconteceu de em cena, o inusitado em cena? Várias vezes, várias vezes. Isso aí, vou te falar, não é só comigo, acontece, acho que com todos os atores, né? Não digo com todos, lógico que tem exceção, mas que 99% dos atores, toda vez, um dia ou outro, esqueceu um texto, pulou, né? Então é que entra o companheirismo, entendeu? Então se você está em cena com mais uma pessoa, com mais 5, mais 4, mais 10, mais um, entendeu? Então, que nem agora na última peça que eu fiz, Nas Ondas do Rádio, que foi um grande sucesso. Essa peça foi muito falada, né? Lotou. Esgotava os ingressos. Sucesso de crítica, de público, sucesso lotado uma semana antes, só grandes atores. Direção do Sebastião Excelentes Apolônio. diretores, o Sebastião Apolônio na direção geral, Roberto Tati como assistente de direção, Gilda Vandenbrand como como direção musical, o André como coreógrafo, o André Gama como coreógrafo, o Cocote como figurinista. Uau. Então, cara, e fora isso, nós éramos em 22 atores em cena, contando com músico, bailarinos, Grandioso. 22 pessoas. Então era um entra e sai, troca de roupa, figurino, que eram nem sei quantos. Se você me perguntar quantos, eu não sei. Sabe, que era coreografia e as esquetes, coreografias, as esquetes. E todas as esquetes, todas as coreografias, a gente era aplaudido. Em cena Sabe, aberta. era uma coisa, assim, cara, é muito enriquecedor. Eu acho assim, que se eu terminar minha carreira hoje, se eu parar minha carreira hoje, que não pretendo, mas se eu parar hoje, cara, eu tô feliz. Posso falar pra você que eu Valeu tô a feliz. pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Pelo texto, sabe, o trabalho, sabe, em conjunto, os amigos, sabe, a maioria das pessoas eram pessoas aqui do Palacete. Então, quer dizer, eram pessoas que, apesar de morar aqui no Palacete, eram pessoas que eu conhecia, mas não convivia. Então, que eu passei a ter uma convivência. Criou Entendeu? Comecei a conhecer o outro lado dessa se pessoa. conhecer, aproximar, né? Então, quer dizer, você começa a criar esse Outros laço laços. que até hoje a gente mantém. Então a peça foi um grande sucesso. Então, não sei. O pessoal fala que pode voltar, mas ainda não sei te dizer isso com certeza. Tem que voltar. Entendeu? tem que Porque a voltar. peça foi assim, cara, Viajar ao Brasil. um trabalho enriquecedor para todos nós que fizemos. Todos. Essa peça, Nas Ondas do Rádio, ela retrata a rádio antigamente. Isso, ela é uma homenagem aos 100 anos da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que foi onde começaram os grandes nomes, né? Emilinha Borba, Oscarito, Grande Otelo, Dalva de Oliveira, enfim, todo esse pessoal, onde teve os concursos de ganha do rádio. Então essa peça foi em homenagem aos 100 anos da Rádio Nacional. Então foram retratados tudo que acontecia na Rádio Nacional. Você fez alguma personagem, uma figura conhecida daquele tempo? Sim. Tinoco, da dupla Tonico e Tinoco, Que bonito! que estreou na Rádio Nacional. Romeu, do Romeu e Julieta, que foi uma sátira que foi feita pelo Oscarito, que ele fazia junto com o Grande Otelo, que é aquela cena do balcão, do Romeu e Julieta. Então eu fazia o Romeu, e depois eu fazia um quadro chamado O Desquite, que era um flamenguista, fanático e tal, que ele preferiu se desquitar do que, sabe, do que deixar de ser flamenguista, entendeu? Mas, assim, a peça era e participava de todas as coreografias, né? Aí tinha as coreografias, tinha os comerciais, porque tinha os comerciais da época, né? Creme Rugol. Creme Rugol. Tinha um R tremido, né? Sim. Creme Rugol. Rugol, Esticava as palavras. Creme Rugol. Então tinha todos os comerciais daquela época, né? Do Café Pelé, né? Depois de um sonho bom, a gente levanta. Então, quer dizer, todos esses comerciais a gente retratava na peça. E todas as músicas da época. Nossa, Né? nostalgia, Todas as 100%, né? músicas da época, Nostalgia. cara. Então, o pessoal que daquela época, né, que conseguiu viver aquela época, os que viveram aquela época se identificaram muito com o que viu, né? E os que nem tinham visto se emocionavam, porque eles viram
o Um tamanho resgate. da riqueza, né? O resgate daquele tempo, né? Sim, eles viram quanto era rico aquela época em termos de, né, de tudo, de cultura, de talento, né? Principalmente Criatividade. talento. Da onde surgiam, né? Tanto talento. Muita da onde- criatividade, né? Muita criatividade. Efervescente, né? Né? Então você fica assim, que nem, por exemplo, quando eu peguei para fazer o Romeu, a sátira, né, do Romeu e Julieta, que o Apolônio falou: "Você vai fazer o Romeu?" Que eu assisti o quadro do Oscarito, eu fiquei assim, eu falei, gente, Por onde eu começo? eu falei, sabe, porque é muito talento, né, cara? Como que você vai se comparar a um Oscarito? Né? Não tem como, o máximo que você pode fazer é tentar passar. Chegar próximo. Porque é muito talento, ainda mais ele com o Grande Otelo em cena, cara. Sabe? Aí depois você tinha, sabe, Carmen Miranda, Uau. sabe? Carmen Miranda, sabe? É um esbalde, né? Você se esbalda ali, Isso. né? Esbalda. Você viajava, sabe? Você viajava. Voltava no tempo, né? Sabe? Então a peça começava, você respirava, depois só voltava a respirar no final, sabe? Você falava assim, essência. e aí depois do final, quando a plateia levantava, aplaudia, gritava, sabe, tal, você sentia O retorno. o retorno do Ali, né? seu trabalho e da grandiosidade do espetáculo em Do si. resultado, Do né? todo, entendeu? Do todo, do conjunto, sabe? Então, assim, é o que eu te falei. Se hoje, sabe, eu não fizer mais nada como ator, eu vou me sentir feliz. Falar assim, olha, meu último trabalho foi, Chave de ouro. sabe? Chave de ouro. Mas, cara, eu, graças a Deus, eu fiz muitos trabalhos maravilhosos em teatro. Eu não posso me queixar. Enche de alegria e orgulho, né? Você acredita que o estar em cena, né, a verdade de estar em cena, é um reflexo dos ensaios? Ah, com certeza. Eu acho assim, você é ator, você tem o teu momento de brilhar, tá? De brilhar. Então, o que acontece? Tem a imagem do diretor, tá? A linguagem, o olhar do diretor, mas não adianta, o ator ele é teimoso. Tem uma hora que ele está em cena, sabe? Ele sai daquele contexto, ele vai, aí depois que ele vai falar, puta, mas foi, aí se você... Arrisca. Aí se você sentiu que agradou, Ah, sabe? pronto. Se você sentir que A agradou, próxima apresentação. aí se Arrisca. você mantém, se você sentir que não agradou, você não faz mais. Então é isso, né? Que nem, por exemplo, eu acho que no teatro existem duas linguagens muito diferentes, né, para nós atores. Tem o drama e tem a comédia. Que eu, por exemplo, eu vejo uma forma de fazer muito diferente. Eu, quando vou fazer um drama, eu me entrego de uma forma. Quando eu vou fazer uma comédia, me entrego de outra. São energias diferentes. Energias diferentes. Tempos diferentes. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma comédia, que já fiz várias, né, uma delas, inclusive, que foi uma coisa assim de ter pessoas que levantavam no meio porque não aguentavam ficar até o final. Que era um texto do Zen Wilde chamado Uma Lição Longe Demais. Entendeu? Que foi um trabalho que para mim também foi muito, assim, eu não vou, sabe, que eu tive que tirar, sabe, para poder fazer aquilo, que eram 3 personagens em cena, numa luta o tempo todo, sabe, e tinha pessoa que no meio da peça, elas levantavam, porque elas não conseguiam, sabe, que elas queriam desabafar de alguma forma, e a bilheteria, nós fazíamos num café teatro, e a bilheteria ficava fora, assim, na porta do teatro, né? A pessoa passava, falando para a pessoa que estava na bilheteria, falava, olha, eu tô saindo, eu tô amando a peça, mas eu não tô aguentando, eu preciso chorar, eu preciso pensar nisso. É a poder, a magia do teatro, de mexer com as emoções, né? É tão forte isso. Então, cara, era uma coisa assim que eu tinha que olhar o meu parceiro de cena, que era o Ricardo Leite, que hoje é um grande diretor, que ele nem mora mais em São Paulo, acho que ele está Ele tá ficando no interior de Nordeste. São Paulo, querido. Então, quer dizer, o Ricardo Leite, que era, na época a gente tinha a mesma idade, hoje ele é um grande diretor de teatro,
cara, a gente tinha que se encarar, o texto era dado olho no olho, sabe? Aí tinha uma terceira personagem, que era uma professora, a gente simplesmente tinha que ignorar essa mulher. Sabe? Como que você faz isso? Sabe? Como que você consegue fazer isso e colocar uma quarta parede? Porque o ator ele tem que saber criar uma quarta parede, que é a que te separa do palco para o público. Né? Porque o palco, na verdade, ele tem 3 paredes. Mas num drama, que nem nessa peça, Uma Lição Longe Demais, a gente tinha que fechar essa quarta parede. Porque se você olhasse, sabe, sentisse uma coisa assim de uma outra pessoa, já te bloqueava de uma forma. Impressionante, né? Porque era uma coisa assim, sabe? Eu e o Ricardo, com a professora ali tentando, sabe, entrar no meio daquilo tudo até a hora que ela consegue, mas a hora que ela consegue, a parte chega num desfecho assim, que é uma coisa inesperada, sabe? Então, cara, foi um trabalho assim que quando, né, eu sabia que era um drama, então o meu processo de fazer o drama como ator, eu procuro fazer dessa forma. Eu chego muito antes no teatro, sabe? Eu vou pro meu camarim, Você aquece a voz? aqueço a voz, faço aquecimento de voz, de corpo, mas isso depois. Primeiro eu chego, eu costumo ir pro camarim, eu me olho no espelho, sabe? Começo, É pegar aquela atmosfera. sabe? Eu costumo Vai. trazer um monte de memórias, um monte de coisa, sabe? Que vai me trazendo ali Gatilhos, né? para aquele ambiente, entendeu? Aí depois, um pouco antes de começar a peça, tem toda a fase do aquecimento. Aí eu costumo, o meu processo eu já costumo colocar o meu figurino, né? Costumo colocar meu figurino, aí eu vou pro palco, Faz o costumo aquecimento. andar no palco, para conhecer o palco, né? Porque apesar de você estar todo dia naquele palco, é muito importante para o ator isso, você saber onde você vai pisar, né? Onde você vai estar daqui a pouco. Ver a questão da luz. Né? Então, cara, eu vou pro palco, aí eu faço o aquecimento de voz, o aquecimento, né, de corpo. Aí sim, aí é hora de se maquiar. Aí a hora que eu vou me maquiar é a hora que realmente o personagem desce. Começa a acontecer. Entendeu? Isso no drama. Aí quando você está na coxinha, que você escuta o terceiro sinal, não adianta, cara. Sabe, não adianta, porque ali é com você. Não tem o diretor, sabe? Você sabe que você tem teu amigo ali, mas o trabalho é teu, é você que tem que mandar o recado. Então, cara, eu no drama eu costumo agir dessa forma. Agora, na comédia, já não. De fato, drama, comédia, são energias diferentes e a gente vai moldando, né? Bem diferente. Conjugue um verbo. Eu amo. Tu amas, eles amam. Vamos todo mundo amar, porque é o que vale a pena. O amor hoje em dia, eu acho que está um pouco em falta, hein? Vamos pensar mais nisso e vamos amar muito, que é o que está valendo a pena. Vamos amar. Amar todos. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Abriu as portas aí da sua casa e Obrigado. compartilhar com a gente a sua trajetória. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado. E vocês, terráqueos, muito obrigado aí pela audiência. Compartilha, ativa o sininho, dá um joinha. Um beijão no coração de cada um de vocês e até mais.